O milagre da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. A história. O índio Juan Diego, cujo nome asteca era Cuautla-Tohaique, nasceu em 1471, perto da cidade do México, na aldeia de Cautitlán, pertencente aos índios Mazehuales. Era então arcebispo da cidade do México, Dom Juan de Zumárraga, franciscano basco. Era o segundo bispo da Nova Espanha. Conforme a lenda e tradição, no sábado, 9 de dezembro de 1531, pelas 6 horas da manhã, quando o índio Juan Diego se dirigia de sua aldeia para a de Tolpetlac para assistir uma função religiosa na missão franciscana de Tratetouco, e ao chegar ao Monte Tepeyac, às margens do lago Texcoco, teve uma visão de uma jovem que lhe ordenou ir falar com o bispo a fim de pedir-lhe que construísse um templo no vale próximo. No mesmo dia à tarde, por volta das 5 horas da tarde, Juan Diego vê novamente a jovem e lhe relata a incredulidade do bispo e pede que escolha outro mensageiro. Porém, a jovem insiste em sua missão de ir ter novamente com o bispo e pedir a construção do templo. No dia seguinte, domingo 10 de dezembro, 3 horas da tarde, Juan Diego fala novamente com o bispo, que ainda não acredita e pede algum sinal. Pela terceira vez, a jovem lhe aparece e ordena a Juan Diego que volte ao monte no dia seguinte para receber o sinal pedido pelo bispo. Entretanto, no dia seguinte, Juan Diego não vai ao monte devido à doença de seu tio Juan Bernardino. E na madrugada do dia 12 de dezembro, terça-feira, devido à gravidade da doença de seu tio, Juan Diego sai de sua aldeia para buscar um sacerdote e rodeia o monte para não encontrar a Virgem. Porém, mesmo assim, ela lhe aparece. Fala que seu tio ficará curado e pede que vá ao monte buscar rosas, que seria o sinal. Ao seu regresso, a Virgem diz: "Estas diferentes flores são a prova, o sinal que levarás ao bispo. Diga-lhe que com isso execute minha vontade." Ao mesmo tempo que Juan Diego encontra a jovem, ela aparece também a seu tio doente, cura instantaneamente suas enfermidades e manifesta seu nome: Sempre Virgem Santa Maria de Guadalupe. No dia 12 de dezembro, após a quarta aparição, Juan Diego leva em seu poncho como prova rosas frescas de Toledo, e isto em pleno inverno mexicano. Já na casa do bispo, por volta do meio-dia, na hora que abriu o poncho, ayate, onde estavam embrulhadas as flores, estava a imagem, a Virgem de Tecuatlaxopel, a mesma que hoje se venera na Basílica de Guadalupe. A imagem estampada é de 143 centímetros de altura. Aparece uma jovem morena, aparentando 18 a 20 anos e trajando um vestido comprido. O poncho, chamado de ayate, é composto de 3 lados e confeccionado de cacto, chamado maguey, grosseiramente confeccionado, assemelhando-se a um saco de estopa. Cada lado mede perto de 50 centímetros de largura. Ocupando 2 desses lados está desenhada a imagem da jovem. O terceiro lado está dobrado para detrás das outras. Milagrosa conservação do ayate. Exames científicos repetidamente vêm sendo realizados cada vez com meios mais adequados, tais como raio-x, análises químicas e novas modalidades de investigação, na medida em que a ciência avança e facilita melhores técnicas. No transcorrer do tempo, os homens tentaram realçar as cores para que fossem vistas melhor de longe e pretenderam introduzir outros enfeites. Nas nuvens foram pintados anjos, desapareceram com o tempo. Os raios de sol foram recobertos de ouro, o ouro está descascando. A lua branca foi iluminada com prata, ficou preta e o preto está descascando. Pintaram uma coroa sobre a cabeça, com dificuldade pode ser vista ainda. As tintas, análises químicas não desvendaram ainda a origem da formação da imagem, pois não se encontrou corantes nem qualquer tipo de pigmento ou marcas de pinceladas ou impregnação. Apenas se encontrou corantes e marcas de pinceladas nos retoques feitos no passado para engrandecer a imagem, como a coroa na cabeça da Virgem ou outros 2 anjos desenhados.
Pesquisas modernas identificou que a impressão da imagem original está milionésimos de milímetros distantes do Ayat, ou seja, a imagem está literalmente no ar. Conservação milagrosa do poncho, Ayat, feito de fibras de plantas. O tecido do Ayat é de tão má qualidade que deveria ter se desintegrado em questão de 20 anos. Atualmente tem quase 500 anos. O tramado da tecelagem é tão separado e tão imperfeito que, olhando por detrás do Ayat, pode-se ver através, como se fosse uma peneira, podendo, sem que o tecido atrapalhe, ver os objetos e a claridade. Durante 116 anos, de 1531 a 1647, a pintura esteve desprotegida e exibida em várias procissões solenes. A veneração popular levou piedosos e doentes a que beijassem as mãos e a face da pintura ou que fosse tocada com objetos cujo material deveria ter deteriorado ou destruído o tecido e a pintura. E tem registros que em 1791 houve um derramamento acidental de ácido nítrico no tecido. Detalhes da imagem. A Virgem de Guadalupe é portadora de uma mensagem cristocêntrica que os indígenas puderam compreender imediatamente. Por isso se constitui na primeira e mais importante evangelizadora da América, levando à conversão uma imensa população indígena. Os símbolos. Os antigos povos indígenas do México transmitiam a memória de sua história de geração em geração por meio de poemas e cantos que, ao ser transmitidos por meio de figuras e símbolos em papel ou peles, formavam os chamados códices. A imagem está cheia de símbolos, à maneira de códices, de modo que os habitantes destas terras pudessem entender facilmente a mensagem. Para que possamos entender, pela nossa visão moderna, a profundidade da mensagem contida na imagem de Guadalupe, é necessário conhecer o significado básico dos símbolos presentes na Santa Imagem segundo a culturas indígenas que lá viviam. Cinto marca a gravidez da Virgem, que se constata pela forma aumentada do abdômen, onde se destaca uma maior proeminência vertical que transversal. O cinto se localiza em cima do ventre. Cai em dois extremos trapezoidais que na cultura Nahuatl representa o fim de um ciclo e o nascimento de outro. Na imagem simboliza que com Jesus Cristo se inicia uma nova era, tanto para o velho como para o novo mundo. Lua. A Virgem de Guadalupe está pisando no meio da lua. E não é casual que as raízes da palavra México em Nahuatl é Metzxicco, que significa no centro da lua. Também é símbolo de fecundidade, nascimento e vida. Flor. A flor de 4 pétalas. A Nahui Olim é o símbolo principal na imagem. É o símbolo máximo na cultura Nahuatl e representa a presença de Deus, a plenitude, o centro do espaço e do tempo. A imagem representa a Virgem de Guadalupe como a Mãe de Deus, e a flor marca o lugar onde se encontra nosso Senhor Jesus em seu ventre. Anjo. Um anjo está aos pés da imagem. As asas são como de águia, assimétricas e muito coloridas. Os tons são parecidos com os do pássaro mexicano Tzinitzcan, que Juan Diego avistou anunciando a aparição da Virgem de Guadalupe. Raios. A Virgem está rodeada de raios dourados que formam um halo luminoso. Mensagem. Ela é a mãe da luz, do sol, do Deus verdadeiro. Cabelos. Tem o cabelo solto, que entre os astecas é sinal de virgindade. É virgem e mãe. Seu rosto é moreno, ovalado e em atitude de profunda oração, refletindo amor e ternura. Suas mãos estão juntas em sinal de recolhimento e oração. A direita é mais branca e a esquerda é mais morena, podendo significar a união das raças. O fantástico milagre nos olhos de Nossa Senhora de Guadalupe. Reflexo nos olhos. No ano de 1955, fotógrafos e pesquisadores descobriram que nos olhos da Virgem de Guadalupe aparecia uma pessoa espelhada, a exemplo do que acontece com os olhos vivos de uma pessoa. É um fenômeno muito comum no mecanismo normal da visão humana. Não se produz apenas um reflexo das figuras que vemos, mas 3 diferentes e superpostas. Esta tríplice imagem leva o nome de seus descobridores: Samson,
oftalmologista de Paris, e Purkinje, médico de Breslau, Alemanha, e ocorre nos olhos de uma pessoa viva. O Dr. José Ast Tonsman, especialista em engenharia de sistemas ambientais pela Universidade de Cornell, Estados Unidos, em fevereiro de 1979, iniciou a trabalhosa e minuciosa pesquisa no Centro Científico da IBM. Não podendo os computadores trabalhar sobre uma superfície rústica e sinuosa como a da tilma, o Dr. Ast tirou muitas fotografias. O estudo dele concentrou-se em fotografias das íris dos olhos da imagem de Guadalupe. Ampliou as fotografias dos olhos a diversos tamanhos, de 2 a 5 milímetros de altura por 3 a 7 milímetros de comprimento. O computador dividiu cada milímetro quadrado entre 1.600 até 27.778 microquadrados, e depois ampliou entre 30 até 2.000 vezes. A descoberta foi surpreendente, sendo impossível de ser pareidolia ou outra explicação natural, pois estão nos dois olhos da imagem, e em tríplice imagem, tal qual uma pessoa viva, aparecendo várias figuras humanas que pesquisadores identificaram como as pessoas que estiveram presentes no momento em que o índio abre o aiate, mostrando as flores ao bispo, onde todos puderam ver a imagem da Virgem de Guadalupe milagrosamente formada. As imagens descobertas nos olhos de Nossa Senhora de Guadalupe são a figura de um homem com barba, um índio sentado sobre as pernas, um espanhol com uma mão na barba, o bispo Dom Juan de Zamárraga, um ancião com vestes franciscanas, o índio Juan Diego, com um chapéu típico em forma de cone e com uma tilma amarrada no pescoço, uma mulher negra que parecia observar atentamente, um jovem franciscano Frei Juan González, um grupo familiar indígena. Todas as figuras humanas estavam em ambos os olhos, diferindo apenas tamanho, ângulo e luminosidade, o que se encaixava perfeitamente no fenômeno da visão estereoscópica do olho de uma pessoa viva. O detalhe das estrelas no manto da Virgem, de acordo com o Dr. Juan Homero Hernández y Lescas, se comprova com exatidão que no manto da Virgem de Guadalupe está reproduzido o céu do dia 12 de dezembro, a manhã do solstício do inverno de 1531. No manto estão representadas as estrelas mais brilhantes das principais constelações visíveis do Vale de Anáhuac do dia 12 de dezembro de 1531. Ali estão as constelações completas, comprimidas. A extraordinária distribuição das estrelas não pode ser produto do acaso ou coincidência, pois nenhuma distribuição ao acaso pode representar com exatidão, em sua totalidade, as constelações de estrelas de um momento determinado. Apresentamos alguns aspectos principais do fenômeno de Guadalupe. Existem muitos outros detalhes fantásticos. Apresentamos as conclusões obtidas por especialistas nos respectivos campos da ciência. A imagem, com todas as suas maravilhosas características, assim como a conservação do tecido, se constitui um incontestável milagre. Deus assinando sua doutrina católica a todos os povos.